pessoal. Estamos aqui para conversar um pouco sobre um assunto que é, na atualidade, extremamente crítico, que é empreender em época de crise. Tanto na minha vida como consultor de empresas, quanto na academia, nós vemos muito essa palavra e hoje ela está cada vez mais em ênfase, que é a questão da crise, né? Em função da pandemia e tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Bem, e o tema empreender em crise é um tema bem complexo, porém com certa simplicidade. Bem, mas como podemos comentar isso? Luciano, por que tu fala esse tipo de situação? Porque empreender, sempre a questão de empreender é ter um motivo, né? Um motivo, uma ideia. Bem, beleza, mas uma ideia vem de uma necessidade, vem de uma motivação por uma questão de libertação, ou seja, eu não estou contente com meu atual emprego, então eu vou empreender. E outros motivos tantos, capacidade de assumir risco também a gente pode comentar, e outros motivos tantos que venham a fazer parte desse processo. Bem, então eu vou simplificar um pouquinho essa questão de empreender para a gente poder tomar pé desse processo. Tá. Empreender, em meu entendimento, é transformar uma ideia em oportunidade de negócio. E o que é uma ideia? Uma ideia é algo bom, é algo inovador, é algo diferente. Mas quando é que uma ideia se transforma em oportunidade? Ideias nós temos todos os dias. Porém, oportunidades, elas são um pouco mais raras. Mas por que são um pouco mais raras? Porque dependem do trabalho, do nosso empenho, da nossa dedicação. E, na verdade, oportunidade de negócio nada mais é do que uma ideia viável, ou seja, viabilizar algo que tu tenhas em mente e transformar isso em receita. Bem, essa é uma situação de empreender. Várias oportunidades foram criadas nessa época de crise. Outras estão sendo dificultadas, sim, mas de que lado que nós queremos estar, de que lado que nós vamos nos posicionar, isso é uma questão particular de cada um em nível de empreender. Agora vamos falar também não só do empreender, do empreendedor empresário. Vamos falar também do empreendedor empregado, que é o quê? É aquela pessoa que está ali todo dia. E eu vou traduzir essa de estar ali todo dia numa frase também. O que é um empreendedor empregado? Ou seja, a gente chama de intraempreendedor. O intraempreendedor é aquele que entrega mais do que lhe pedem. Ou seja, cada vez que eu, como empregado, tento antecipar uma situação, ser proativo, auxiliar o meu colega, entender como é a visão do meu líder, eu estou sendo intraempreendedor. E transformar a visão do meu líder e a minha visão em ação em prol da organização é ser intraempreendedor. Trabalhar positivamente nesse processo. Não é fácil, Luciano. Claro que não é fácil. Mas onde é que a gente quer se posicionar? Na situação fácil ou na situação que entrega valor? Num posicionamento mais proativo. No entendimento daquilo que faz a diferença. Então isso vale para os dois. Para o empreendedor que quer ser empresário e para o intraempreendedor que entrega mais, e a missão dele é entregar mais do que lhe pedem. Bem,
mas também não falamos sobre crise, ou melhor, todos falam atualmente sobre crise. E no meu entendimento, o que é crise? Crise a gente pode dividir a palavra para poder ter o entendimento dela. O C nós podemos entender como criatividade. E criatividade também é inovação. Mas no primeiro momento, o que vem na nossa cabeça é inovação por meio de muito investimento. Inovação por meio de tecnologia. Poxa, se a gente olhar a tecnologia, também é o ato de agregar valor ou transformar algo em alguma coisa melhor, com ou sem o uso de instrumentos e equipamentos. O grande viés da questão ali é com ou sem o uso de instrumentos e equipamentos. Ou seja, a tecnologia também pode ser ideia. E ideia viável. Olha só, novamente, nós estamos voltando ao início da nossa conversa. Então, não necessariamente precisa de altos investimentos. Nós temos que focar nos detalhes, dividir os processos e olhar com carinho cada ponto dele e ver o que podemos melhorar. Certamente virão oportunidades de melhoria e aí a gente vai trabalhar com criatividade. A inovação, geralmente também a gente pensa que são inovações radicais. Por exemplo, o advento do iPhone foi uma inovação radical, disruptiva, mas a inovação também pode ser incremental, ou seja, aos poucos, de algo que já existe. A melhoria de algo que já existe também é inovação. Então, criatividade entra nesse processo de a gente olhar para algo que já fazemos e melhorarmos. Beleza. Ok. Lá foi o C da crise. O R é racionalização, ou seja, usar muito bem aquilo que está na tua mão, os teus recursos. E hoje, muito mais importante, racionalizar, usar bem, otimizar, está ali o R. E a gente não tem criatividade e não racionaliza se não tem o I de iniciativa. Então vamos trabalhar com iniciativa, vamos estar à frente, vamos procurar superar algo, superar os desafios, que eles foram feitos para serem superados. Ah, Luciano, novamente pode vir, mas não é fácil. Ok, não é fácil. Mas quantos que param no não é fácil e quantos por cento superam, ultrapassam o limite do não é fácil por meio de trabalho e de muita iniciativa. E depois disso, com criatividade, racionalização, iniciativa, nós vamos à superação. Então, nos superamos. Não precisamos superar várias coisas. Vamos pensar em superar uma por dia, 2 por dia. A gente se supera. E nessas que nós nos superamos, nós viemos a atingir a excelência. Olha só o E da crise. Então, recapitulando um pouquinho, crise, na verdade, é criatividade, racionalização, iniciativa, superação e excelência. Pensem nisso, fiquem com Deus, fiquem bem, e o meu desejo é que a estatística continue sendo estatística e não tenha nome e sobrenome para a gente. Valeu? Até mais e até a próxima.